Olá! Bom, eu sou a psicóloga e arteterapeuta Vanessa Viana. É a primeira vez que eu vou estar aqui nessa página. Eu já fiz outras lives, mas com vocês aqui é a primeira vez. Estou aqui para falar sobre arteterapia e a criatividade na clínica. Eu sou psicóloga clínica, arteterapeuta, e a arteterapia, ela é uma especialização. Claro que tem cursos livres, mas ela é uma especialização, tá? Então, pro profissional aplicar arteterapia, tem que ser formada nessa área. E ela é uma especialização multidisciplinar. Então, ou seja, qualquer pessoa que tenha uma graduação pode fazer arteterapia, tá? Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho como que foi assim a minha trajetória, né, na arteterapia. Eu sou formada em psicologia, eu sou atriz de teatro também, então já vinha com uma história na arte, né, com talento mais para arte corporal, para as artes cênicas. Então, o meu objetivo na psicologia sempre foi unir arte e psicologia. Já experimentei também o psicodrama e depois eu fui fazer a especialização em arteterapia. Por quê? Porque eu acredito muito no poder que a arte tem de tocar as pessoas, no poder de transformar. É uma linguagem diferente, uma linguagem simbólica. E a arte, ela está presente na vida do homem desde muito tempo, né? Então, o homem sempre fez arte, né? Desde os seus primórdios. Então, eu acredito nela como um poder de transformação social, de resgate da cultura, de expressão da sua subjetividade. E então por isso que eu fui pro lado da arte e para unir também com a psicologia. Apesar da arteterapia ser uma área abrangente que qualquer pessoa que tenha uma graduação pode fazer, eu acredito que o psicólogo ele tem muita vantagem quando ele vai fazer arteterapia. Por quê? Porque ele já conhece muito dos processos, né, psicológicos, da personalidade, do que pode explorar numa pessoa, do que não pode. Um exemplo disso é quando se trabalha com arteterapia com esquizofrênicos. Então, existe um conceito de visualização criativa. E a visualização criativa, o que é e como que acontece? Por exemplo, quando você conduz um paciente para ter uma imagem na sua mente. Então, você conduz ele para um lugar específico, para fazer alguma coisa neste lugar. Tudo através da imaginação. Então, se você vai fazer isso com uma pessoa que tem esquizofrenia, é muito complicado. Por quê? Vai trazer prejuízos tanto para o paciente quanto para o terapeuta. Porque o esquizofrênico, ele confunde muito realidade com fantasia. Então, se você faz uma visualização criativa com ele, ele não vai saber que aquilo é só uma imaginação que depois ele vai sair daquilo. Não, ele vai mergulhar naquele campo. E aí, para você trazer ele de volta, vai ser complicado. Ele pode ter até um surto psicótico, dependendo da dinâmica dele e da história que ele está vivendo. Então, claro que você pode saber isso pesquisando. Você pode fazer. Mas se você tiver uma formação na área psi, se você for psicólogo ou psiquiatra, você vai ter mais facilidade para lidar com essas questões. Olá, pessoas que estão... Agora entrou mais gente.
Taninha Mendonça, gosto muito do psicodrama. Eu também amo o psicodrama, já participei de várias vivências, né, sociodramas, que é chamado, e eu insiro na arte-terapia vários tipos de artes, né? Eu vou estar falando um pouquinho do que o arte-terapeuta faz, né? Nessa parte eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu ensino. Mas, falando um pouquinho sobre a arte como terapia e sobre a criatividade. Bom, o que é criatividade? Criatividade, ela pode ser vista de duas formas. Ou criatividade como criar algo novo, inédito, que ninguém nunca viu, nunca experimentou, não sabe o nome. Ou então, ela pode ser vista como um olhar novo sobre uma coisa que já existe. Então, não necessariamente vou criar algo novo, mas eu vou dar um novo olhar para aquilo que já existe, que ninguém viu. Então, o processo criativo, ele está presente, ele é inato a todas as pessoas e ele está presente em qualquer área. Então, não precisa ser artista para ser criativo. A pessoa pode ser um arquiteto criativo, uma enfermeira criativa. Então, ela não precisa necessariamente ser uma artista. Claro que a criatividade ela aparece bastante na arte, né? Por ser uma forma de expressão estética. Então, ela parece bastante estar atrelada bastante à área da arte, área artística. Mas, não necessariamente a pessoa tem que ser artista para ser criativo. Então, essa é a parte da criatividade. Como que ela aparece na arte-terapia? Bom, a arte-terapia, ela é um campo relativamente novo, né? Uma profissão relativamente nova. Então, muitas pessoas, mesmo sendo da área psi, ainda não conhecem, nunca ouviram falar, não sabem como que o arte-terapeuta lida. Muitos psicólogos, eles usam o recurso artístico nas suas sessões para tratar os seus pacientes, mas eles não sabem, né, que é arte-terapia. Às vezes eles estão fazendo arte-terapia sem saber por quê, porque a arte-terapia ela é uma técnica, né? Então elas têm suas próprias técnicas que é independente da psicologia. E a arte usada como terapia é bastante antiga. Então, o próprio Jung usou bastante, né, a arte na psicopatologia, para estudar personalidade. Então, ele tem, nos livros dele, né, tem vários materiais que os pacientes dele produziram, né? E aí, como que funciona a interpretação, né, na arte-terapia? É diferente da psicologia. Por quê? Porque muitas vezes o psicólogo ali se baseia na projeção entre ele e o paciente, né, no processos projetivos, na sua relação, né, na transferência, contra-transferência, e ele vai dar uma interpretação para o conteúdo que o paciente traz. Na arte-terapia é diferente, por quê? Porque o próprio paciente é que interpreta aquilo que ele produziu, né? Então, ele pode ser chamado de artista ou de paciente, de cliente, não importa o nome, mas é ele que vai ser o autor da sua obra. E é um processo autônomo, que ele vai dar sentido, que ele vai interpretar. Então, por exemplo, se ele fez um desenho, não é o arte-terapeuta que vai dizer o que aquele desenho significa e do que ele está falando com aquele desenho. É o próprio paciente que vai dar sentido a isso e que vai falar o porquê dele ter produzido tal coisa. E isso torna o processo muito espontâneo, né? Espontaneidade é um
é um assunto que aparece bastante no psicodrama, né? Que o Moreno, que é o fundador do psicodrama, ele falava bastante de espontaneidade e tem o objetivo de resgate da espontaneidade, o psicodrama. E a arte-terapia, ela também apresenta esse conceito, né, da espontaneidade. Por quê? Porque o artista, ele vai aflorar isso, né? O paciente, ele vai se tornando artista, né? Fazendo a sua própria obra. Então, o que o arte-terapeuta faz? O que faz um arte-terapeuta, né? Que é uma pergunta bastante recorrente que as pessoas fazem, mas principalmente quando vê a gente com uma malinha cheia de tinta, de argila, de papéis, de lápis de cor, que são objetos que a gente usa bastante na infância. Então, você volta a ter contato com a sua criança, né, interior, que tá lá latente e que você vai aflorando, vai tendo mais contato com ela. Então, as pessoas começam a mexer com aqueles materiais que ela não tem contato há muito tempo, né? Claro que tem pessoas que trabalham com materiais artísticos, mas não é todo mundo, são poucas as pessoas. Então, ela vai tendo contato com aquele material e só de não ter contato em fazer uma coisa livre, alguma pintura, algum desenho, ela já vai ter aquele contato com aquela criança interior dela. Então, as pessoas costumam ter curiosidade, principalmente quando eu chego no consultório com uma maletinha cheia de coisas, os pacientes já têm aquela curiosidade. Eu aplico arte-terapia em todos os pacientes? Não. Eu não aplico em todos os pacientes. Primeiro, eu procuro investigar o que a pessoa gosta de fazer. Se ela tem alguma habilidade artística, então tem pessoas que têm mais habilidade para música, que são músicos ou que gostam de música, que gostam de expressar através da música. Tem pessoas que gostam mais de dançar. Aí a dança é mais difícil de fazer em consultório, por quê? Por conta do espaço, né? Mas dá para fazer em outros lugares. O bom da arte-terapia é que ela não fica presa só na clínica. Então, a arte-terapia você pode aplicar numa instituição, numa ONG, no hospital. Ela não fica só presa a essa área. Mas o psicólogo clínico também pode aproveitar muito dela, né? Muito da arte-terapia. Então, por exemplo, se você vai fazer, vai aplicar uma vivência arte-terapêutica numa instituição, numa organização, então como que você vai fazer? Você leva um projeto, né, já pronto, mostra para aqueles que contrataram o seu trabalho, geralmente você é contratada, prestadora de serviços, e aí você vai apresentar o seu projeto. Nesse projeto você tem que ter, né, a demanda, né, da organização que pediu o seu trabalho e como que você vai trabalhar isso. Você pode trabalhar em grupo, individualmente, em dupla. Não tem muito específico a quantidade de pessoas. Você pode fazer várias modalidades. Então, você apresenta esse projeto e nesse projeto ele tem que ter tudo que você vai usar. Então, se você vai usar uma música, se você vai usar um lápis de cor, se você vai usar argila, você tem que estar tudo inserido nesse projeto. Porque depois não dá pra você voltar e falar, não, eu preciso agora de uma televisão, preciso de um som agora. Não dá, você tem que estar tudo pronto pra aplicar essa vivência. Dá pro profissional também montar oficinas, né? E aí ele vai especificar o número de pessoas que vai participar e vai fazer também um projetinho com as vivências que ele vai utilizar, né? Com as atividades expressivas. É interessante dizer nomear as coisas, que a atividade que você faz, né, na arte-terapia, a arte que você faz na arte-terapia é diferente da arte que você faz pra você, né? Ou que você faz no palco,
que você faz para o outro, mas sem finalidade terapêutica. Então, qual é a diferença? A diferença é que na arte-terapia, primeiro que o objetivo é terapêutico. Então, você vai fazer uma obra de arte, o que interessa naquela obra de arte não é o estético, é o expressivo. Então, é o quanto você traz de si naquela arte, é o quanto você coloca pra fora aquilo que estava dentro, é o quanto você extravasa aquilo. Então, é diferente da arte feita profissionalmente para você mostrar alguma coisa ao outro. A arte-terapia é mais para você mostrar para si mesmo do que para o outro. Então, é diferente do artesanato, do ator, é diferente. E aí ela tem finalidade terapêutica para quê? Para lidar com praticamente as mesmas coisas que o psicólogo lida. Transtornos, distúrbios, problemas de relacionamento. Então, qualquer questão que a pessoa quiser trabalhar, ela pode trazer para a arte-terapia. E aí, com o que o arte-terapeuta trabalha? Ele trabalha com diversos materiais artísticos, né? E diversas linguagens artísticas. Então, ele pode trabalhar com música, com dança, com pintura, com desenho, com artes cênicas, teatro, né? Eu gosto bastante dessa modalidade, particularmente. Então, você pode trabalhar com encenação, com dança circular, né? Que dá para inserir bastante pessoas, que vai mexer também com o corpo da pessoa, né? Que às vezes se trabalha tanto a inteligência emocional, né? A inteligência que vem do cognitivo, mas se esquece da inteligência corporal, que a gente também tem memórias corporais, a gente tem inteligência corporal, e isso é aflorado como? Através dessas técnicas corporais, né? Que envolvem uma dança, ou um teatro, uma massagem, né, localizada. Então você pode trabalhar diversas formas. Vamos ver lá quem tá falando aqui. Carol Nunes, muito interessante esse tema, temos que abordar mais. É verdade, Carol. Eu acho que esse tema, né, que envolve arte, ele é pouco divulgado, né? Eu sempre me interessei por essa área, mas é uma área pouco divulgada, que muitos profissionais até da área desconhecem, e que muitas outras pessoas que gostam da arte, que já têm essa habilidade artística, também não sabem que pode trabalhar terapeuticamente através da arte, né? De um talento que a pessoa já possui. Alicino Gomes, aquele abraço para você também. Mariane Cardoso, oi, sou formada em psicologia, uma das pós-graduação em arte-terapia. Que legal, Mariane! Muito bom saber disso. Jadson, ótima iniciativa na divulgação dessa alternativa de intervenção terapêutica. Obrigada. Keila Batista, eu não conhecia. Como eu tava falando, né? Muitas pessoas não conhecem a arte-terapia. Acho que o psicodrama é um pouquinho mais conhecido, mas a arte-terapia não é tão conhecida. Desculpa, gente, tô com tosse. Deixa eu ver as pessoas. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo esse tema aqui, né? Não sei se outras pessoas falaram disso, mas pelo menos pra mim é inédito. E é interessante, agora trazendo um pouquinho dos casos, né, que eu já atendi na clínica, é interessante notar que tem muitas pessoas que elas têm essas habilidades, né, artísticas, mas que elas desconhecem,
isso, né, em si mesmas. Então elas desconhecem que tem alguma coisa que precisa ser aflorada. Gente, só um minutinho que eu vou tomar água porque eu tô com muita tosse. Então eu vou molhar a garganta um pouquinho. Voltando, desculpa a ausência. Então, gente, eu já tive uma paciente que ela era modista, né? Então ela gostava muito de linhas, gostava muito de crochê, de tricô. E as linhas, né, na arte terapia, depois tem todo um estudo do porquê que a gente usa linhas, porquê que a gente usa tinta. Tem um estudo, inclusive, da Patrícia Pina, que é uma arte terapeuta bastante conhecida, que era coordenadora do meu curso, né, de especialização em arte terapia. Então, ela tem um estudo onde ela relaciona os 4 elementos da natureza com alguns materiais artísticos até. Então, ela fala dos elementos da natureza e relaciona isso com as funções do Jung, né? Os tipos psicológicos do Jung. Então, tem tipo sentimento, pensamento. Então, ela faz essa relação. E as linhas, elas estão relacionadas à história de vida. Então, quando você vai trabalhar alguma coisa relacionada à linha, a crochê, a tricô, a costura com alguma pessoa, você vai estar trabalhando e estar resgatando um pouco da história de vida dessa pessoa. Então, eu tinha uma paciente, né, que ela era modista. Então ela trazia bastante desse talento já, né? Dessa habilidade de mexer com costura, com linhas. E ao longo do processo terapêutico, ela procurou por psicoterapia e não por arte terapia, né? Então ela não sabia que eu tinha formação em arte terapia, apesar dela mesma gostar e ter bastante familiaridade com arte. Então ela me procurou, né? E a demanda dela era relacionada com a perda, né, da mãe dela. Então, com o luto. E ela tava numa fase que ela tava resgatando um pouco das experiências de vida dela. Então, a gente começou a trabalhar, né, eu comecei a trabalhar com ela com linhas. Principalmente depois de saber sobre a profissão dela. Né, que ela já tinha essa habilidade com linhas. E daí, ela foi trazendo... Né, eu fiz com ela uma atividade chamada de Olho de Deus, que é uma atividade onde você entrelaça fios de crochê em 2 palitos. Então são os palitinhos que ficam em forma de cruz, assim. Aí você vai entrelaçando essas linhas nesses palitinhos. Então, quando a gente começou a trabalhar isso... ela vai trazendo bastante coisas relacionadas à história de vida dela, né? E aí ela tava numa fase da vida em que ela precisava ressignificar as suas escolhas, as suas experiências de vida. Então ela foi trazendo bastante isso através das linhas. Esse é só um exemplo para mostrar como que um material artístico tá ligado a um tema específico a ser trabalhado. Né? Então, quando você, por exemplo, trabalha com tinta, né, com água, você vai fazer alguma atividade que envolva água e tinta, material líquido, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando
é a função sentimento, que é uma função do Jung. Outra dúvida que surge quando eu falo de leitura dos trabalhos feitos pelos pacientes é que abordagem eu devo seguir, no caso de um psicólogo. Bem, ele pode seguir diversas abordagens, então ele pode ser um junguiano, né, da psicologia analítica, ele pode ser um psicanalista, eu sou psicanalista. Ele pode seguir a linha da Gestalt, terapia. Então tem vários segmentos que a pessoa pode usar para fazer uma leitura, ou mesmo se ela for escrever um trabalho, um artigo sobre arte-terapia, né, sobre uma vivência arte terapêutica, ela pode usar diversas linhas aí da psicologia. Então não tem uma específica. Quando a pessoa vai trabalhar, por exemplo, a função sensação, que eu tô falando dos tipos psicológicos do Jung, né? E como que você faz, o que você trabalha em determinado tema que você vai mexer com a pessoa. Então, por exemplo, se ela é uma pessoa... Tem um teste muito interessante chamado QATI, que ele é baseado nos tipos psicológicos do Jung, né? Então, quando você aplica o QATI numa pessoa, você vai ver qual função nela é mais predominante. Então, se ela é mais extrovertida, mais introvertida, se ela tem mais a função sensação predominante ou intuição que está mais predominante, né? Se ela é uma pessoa de tipo mais sentimento ou pensamento. Então, quando você aplica esse teste, você vai ter lá todo o resultado de como uma pessoa funciona. Então, por exemplo, se ela for uma pessoa que ela tiver com a função intuição muito predominante, o ideal é que você trabalhe a função oposta, né? Que da intuição é a sensação. Então, que materiais artísticos você pode, o arte-terapeuta, né, pode usar para trabalhar essa função oposta? Pode usar elementos que sejam bastante palpáveis, né? Então, o que pode trabalhar? Pode trabalhar com argila, pode trabalhar com massinha de modelar, pode trabalhar com... De repente, se a pessoa for fazer um trabalho ao ar livre, ela pode trabalhar com terra, né? Que é um elemento que as crianças gostam bastante. Então, ela pode trabalhar com esses materiais que sejam palpáveis. Se ela for trabalhar a função sensação. Agora, se ela for ao contrário, se ela tiver a sensação mais predominante, se ela quiser trabalhar a intuição, então o elemento que está relacionado à intuição é o elemento fogo. Então ela vai trabalhar, o arte-terapeuta vai trabalhar com essa pessoa com elementos que utilizem o fogo, né? Com vivências que utilizem o elemento fogo. Então pode ser o quê? Pode ser uma mandala de velas, pode ser uma mandala de giz derretido. E aí como que faz? Por exemplo, na mandala do giz derretido, pega-se um CD, né, velho, e uma vela fica acesa no meio desse CD, e aí ela pega o giz e vai se desfazendo nesse fogo, né? E aí vai caindo a tinta e vai formando a mandala de giz derretido, né? E por que é importante saber disso? Porque não é qualquer pessoa que pode sair aplicando vivências de arte-terapia às pessoas. Por isso que tem que ter a formação em arte-terapia. Por quê? Porque ela vai saber que elemento que ela pode usar para determinada situação, para determinada pessoa, para determinado tipo psicológico, para personalidade da pessoa. Então, não é simplesmente chegar e aplicar alguma vivência, alguma atividade artística para a pessoa. É preciso ter um embasamento por trás disso.
Então é preciso saber, aliás, em todos os lugares, em todas as áreas, é preciso saber o porquê de estar usando determinado material, determinada vivência, tá? Ai, eu vi que acabou de entrar. É a Márcia. Márcia Moura. Beijo pra você, querida. A Márcia é uma psicóloga que eu tive já o prazer de trabalhar com ela. Na época ela era aluna, ainda é uma excelente psicóloga. Um abraço pra você. Que bom que você tá vendo. Carol Nunes, sou psicóloga sistêmica. Posso utilizar a arte-terapia dentro dessa abordagem? Pode sim, Carol. Você pode utilizar a arte-terapia, né? Você trabalha com casais, com família. Você pode utilizar. Você pode até, de repente, montar, né, uma série de atividades que você vai utilizar. Você precisa, primeiro de tudo, tanto na arte-terapia, né, quanto na psicologia, principalmente o psicólogo clínico que trabalha com a arte-terapia, primeiro ele precisa saber qual a demanda do paciente, né? E que história de vida esse paciente tem. Então, primeiro é preciso investigar a história de vida desse paciente, né? E qual é a demanda que ele traz, para você poder montar o esquema de atividades expressivas que você vai aplicar. Mas você pode utilizar com família, sim. Tá? Vamos ver. Samara, se eu tenho alguma bibliografia para indicar. Eu tenho sim, Samara. Eu tenho inclusive até com os livros aqui do meu lado. Ó, esses livros aqui, eles foram assim, um dos primeiríssimos, tá? Que eu comecei a ler quando eu era aluna. Quem escreve é a Patrícia Pina, que era coordenadora do meu curso, né? Que ela fez a pesquisa sobre a relação entre os tipos psicológicos do Jung e os elementos da natureza, né? Terra, fogo, água e ar, né? Com os tipos psicológicos. Sensação, intuição, pensamento, sentimento. Então, qual é o nome dos livros? Esse aqui é uma série, tá? Ela tem vários outros, mas esse aqui é uma série que a Patrícia Pina escreveu. Pra quem quer entender um pouquinho mais de como funcionam as vivências arteterapêuticas, esse livro aqui, esses livros, eles são bastante didáticos. Então, eles são bastante fáceis de entender, eles vão pra prática mesmo. Então, o ideal é que você, se você for psicóloga, você já vai ter um embasamento da parte da personalidade, você já vai conhecer um pouquinho dos autores, né, que contribuíram bastante para a psicologia. O Jung, o Freud. Então, se você for da área psi, você já vai ter esse embasamento. E aí, você pode ler esse livro para você saber que atividade você vai aplicar para cada caso, né? Então você vai ter uma ideia. É o nome dele, né? É da Patrícia Pina Bernardo. O nome é A Prática da Arte-Terapia. Então, a Prática da Arte-Terapia é uma série. Esse daqui, laranjinha que tá na frente, ó, ele se chama Correlações entre Temas e Recursos, Arte-Terapia e Mitologia Criativa, Orquestrando Limiares. Então, esse livro laranjinha, ele vai falar muito da mitologia criativa, né? E aí vai seguindo, tem vários outros temas, ó. Esse aqui azul, ele já fala do amor, da sexualidade e o sagrado e a arte-terapia. Então, são aproximações mitológicas entre Oriente e Ocidente. Então, na arte-terapia, uma coisa que é bastante usada são histórias. Então, o arte-terapeuta, ele tem que pesquisar alguns contos, algumas histórias e conhecer um pouquinho da mitologia. Por quê? Porque ele vai precisar muito disso nas atividades que ele vai propor, né? Nas atividades expressivas que ele vai propor para os pacientes.
Então, por exemplo, como que é uma vivência arte terapêutica? Depois de pesquisar, né, do que o paciente traz, você vai escolher uma atividade expressiva. Então, depois de escolher uma atividade expressiva, você vai ver uma sensibilização que você vai utilizar para essa atividade. A sensibilização, o que é? Ela pode ser um mito, né, como falo nesses livros que eu apresentei para vocês. Ela pode ser uma poesia, ela pode ser uma música, ela pode ser um vídeo, ela pode ser um filme. Então, por que tem a sensibilização? Porque com a sensibilização ela tem que estar totalmente ligada à atividade expressiva. E a sensibilização, ela vai nortear o paciente. Então é como se fosse uma lâmpada que vai entrar no inconsciente e vai procurar o que você quer buscar de lá. Porque você não pode aplicar sem saber o que você quer resgatar dessa pessoa, né? Por isso que é importante, como eu estava falando no início, sobre a visualização criativa, que também é um tipo de sensibilização para uma vivência arte terapêutica, que é importante você saber entrar num lugar e sair. E o que é isso? Entrar e sair de um lugar. Oi? Quando você faz, por exemplo, uma visualização criativa com uma pessoa e você leva ela para determinado lugar, você tem que conduzir o paciente para sair desse lugar. Então você vai, por exemplo, levar ela para uma floresta, né? Uma floresta, e aí ela vai entrar numa casa. Então você tem que fazer todo o processo inverso, né? Novamente. Então você tem que fazer a pessoa sair desse lugar, voltar para a floresta, até ela voltar para o momento que ela tá vivenciando. Porque senão pode dar problema também. Então, a sensibilização ela serve para isso, para nortear um pouco o que vai se buscar aí nesse inconsciente. Depois da sensibilização, então depois que você faz a sensibilização com o paciente, você vai apresentar a atividade expressiva, né? E aí o que é a atividade expressiva? A atividade expressiva ela pode ser um desenho, uma pintura, ela pode ser uma moldura, uma argila, ela pode ser uma montagem numa massinha. Então é isso que é uma mandala, né? E a mandala tem vários significados e também tem vários jeitos de fazer. Tem de semente, de derretido, de vela, até em desenhos com cartolina. Então tem várias formas de fazer a mandala. Aí feito isso, feita a atividade expressiva, como que vai se encerrar e como que vai dar significado a todas essas coisas que foram feitas. Depois tem a parte que o paciente vai partilhar o que aconteceu. Então, normalmente o arte-terapeuta vai instigar, né? E esse é o papel dele, é instigar coisas e não interpretar coisas. Então ele vai perguntar pro paciente como que foi, por exemplo, no caso de ouvir uma história, como sensibilização, como que foi ouvir essa história, como que foi fazer determinada atividade expressiva, e o paciente vai relatando. Nisso que ele relata, ele vai resgatar coisas, né? Então ele vai dando significado para sua obra, para aquilo que ele fez. Então, por exemplo, ele pode trazer diversos conteúdos. E é isso que eu acho interessante na arte-terapia. Porque ao invés de você sentar na frente do paciente e investigar através de perguntas, o que também é muito útil, né? E os psicólogos fazem bastante. Na arte-terapia, a própria arte dele vai trazer coisas sem que você precise perguntar. Então, por que eu fui atrás, né, da arte-terapia? Por que eu fui atrás de materiais
para eu poder trabalhar com os pacientes, porque no começo eu atendia muitos pacientes que eram quietinhos, então que eles chegavam e ficavam quietos, oi, tudo bem, tudo, e aí o quê, né? Então eu ficava nessa história. E claro que tem outras formas de você trabalhar com esse tipo de paciente, mas eu queria trabalhar com uma coisa que partisse dele, né? Que eu não tivesse muito que ficar no pé ou que ficar investigando através de perguntas, né? Porque nem todo mundo gosta de falar. Nem todo mundo consegue falar. Principalmente em determinadas situações. A pessoa não consegue falar. Então, como que ela vai expressar aquilo que ela sente? Como que ela vai falar aquilo que eu preciso saber sem dizer uma palavra? Então, isso que eu acho legal na arte terapia, porque é uma forma de você investigar sem falar nada. E é uma forma da pessoa te trazer conteúdos sem dizer nenhuma palavra, às vezes. Então, uma pessoa, na hora da partilha, que a pessoa ela vai falar daquilo que ela fez, ela também vai trazer bastante conteúdos que são importantes, né, na sessão. Então, tem aquela hora da partilha que ela vai trazer significado para a atividade expressiva que ela fez, que ela vai falar como que foi, se ela gostou, se ela não gostou, e é importante o arteterapeuta ressaltar o que tem significado na arteterapia e na atividade que ele fez. O significado está não no estético, então não está o valor daquilo que ele fez, da arte que ele fez, não está no estético, no sentido de estar bonito ou estar feio. Não é isso que interessa para o arteterapeuta. Não é isso que interessa numa sessão. E o que interessa? É o expressivo, né? É o quanto do processo criativo nele, né? Que é inato, e Jung traz isso. Que todo mundo tem esse processo criativo dentro de si, basta explorar, né, está aberto a isso. Então, o quanto disso vai aparecer, né? O quanto disso vai estar expresso ali na obra dele, porque a obra de arte ela é muito subjetiva, ela é muito pessoal, muito de cada pessoa. Então, é o quanto disso vai estar expresso, o quanto ela trouxe conteúdos internos, né? O quanto ela tornou o inconsciente consciente, né? E é ela que vai dar, é a pessoa que vai dar esse significado. E outra coisa interessante é que a obra de arte que ela fez é dela, né? É da paciente, do paciente. Então não é meu. Não é algo que eu não possa devolver. Não é algo que eu tenha que ficar pra mim. O processo é totalmente da pessoa. A obra de arte é totalmente da pessoa. E é interessante notar o quanto que os pacientes vão se apropriando dessas coisas que eles fizeram. Então, o quanto vão começando a gostar daquilo que fez, né? Às vezes, alguma pessoa descobre uma habilidade que ela tinha e de repente nunca soube, né? O quanto ela era criativa, e essa criatividade na arte também se transfere para a vida da pessoa. Então ela vai tendo outras respostas e outras resoluções para os mesmos problemas que vinham afligindo a pessoa. Então é nisso que a criatividade tá inserida aí. Aí depois que você faz a partilha, você pode fazer alguma coisa para, é importante encerrar, né, essa vivência arteterapêutica. Então, você pode trazer o que para encerrar, né? Depois da partilha você pode apresentar, e aí isso daí vai de cada arteterapeuta. Você pode apresentar, por exemplo, eu costumo usar algumas frases numa caixinha, que já vem numa caixinha, e a pessoa pega, lê alguma frase, vê o que aquilo traz pra ela, e depois assim se encerra. Então, é um processo demorado a vivência. É um processo
demora mais ou menos uma sessão de psicologia mesmo. 50 minutos, em torno de 50 minutos. Eu já fiz até com menos, com 30 minutos, dependendo. Mas o dia que você vai fazer uma vivência, fica a sessão inteira com a vivência. Porque não dá pra você... E nem pode também, porque você vai trabalhar um conteúdo na atividade expressiva, né, artística, com a pessoa, de repente... Não dá pra você entrar em outra coisa, né? Você tem que trabalhar com aquele tema a sessão inteira, no caso. Márcia, tá adorando! Que bom que você tá adorando, querida. Vamos lá, deixa eu ver as mais antigas, que já passou aqui, eu não li. Elisa, posso usar com crianças especiais? Pode. Pode, e é muito eficiente, viu, Elisa? Principalmente crianças, o adulto ele tem mais resistência, às vezes com material artístico, né? Ele tem mais resistência em entrar em contato com a sua criança interior, mas a criança não. A criança ela é muito criativa e ela gosta bastante de mexer com esses materiais, com esses elementos. Então você, usando isso com crianças especiais, você vai estar aflorando bastante coisas nela e vai estar fazendo com que ela traga bastante conteúdos interessantes para você. Que às vezes você, através da fala, não capta nada, né? E com crianças, o interessante é que com crianças mudas também você pode, né? Porque a obra de arte vai falar por ela. Então aquilo que ela não pode falar usando a voz, ela vai falar usando a arte. Então é muito interessante usar com crianças especiais. Eu conheço até profissionais que são especialistas nisso, em usar arte terapia e a arte em si com crianças especiais, tá? Tem até artigos na internet, você vai encontrar material sobre o tema, tá? Então você pode usar sim. Silva, qual é a relação da arte terapia com a abordagem analítica junguiana? Então, bastante relação, né? Bastante relação. Por quê? Porque o Jung, ele traz conceitos que vai te ajudar muito a entender a atividade expressiva, a arte do que o paciente traz. De que maneira? O Jung fala de arquétipos, né? Que são estruturas antigas, como se fossem formas de bolo. E ele fala ao contrário do Freud, né, que ele fala só do inconsciente individual, o Jung ele traz o inconsciente individual também, mas ele traz algo a mais, que é o inconsciente coletivo. Então, o que é esse inconsciente coletivo? Ele compara as nossas raízes com uma grande árvore, né? E toda a humanidade veio dessa árvore, né? De uma raiz bastante antiga. Então todos nós temos coisas em comum, que são universais, independente da cultura, independente do lugar que você nasceu e das suas histórias de vida. Então os arquétipos são universais, né? Essas formas de bolo, esse esqueleto, eles são universais. Então ele fala que tem o arquétipo do apaixonado, o arquétipo da grande mãe. E aí, como que você vai trazer isso para a arte terapia? Por exemplo, uma pessoa, ela pode fazer um desenho de uma mulher que ela nunca viu, né? Que ela nunca viu e que tem características também que ela nunca viu. Então, esse desenho dessa mulher, um exemplo, tá, gente? Nunca aconteceu comigo, nunca atendi esse caso. Mas, por exemplo, esse desenho dessa mulher, você pode ligar ele a algum arquétipo, né? Que o Jung fala. E dentro desse arquétipo você vai ver o que tem na história de vida dela. E o que ela tá trazendo com isso. Então, e apesar do inconsciente coletivo estarem em todo mundo, né? Faz parte aí do arquivo da humanidade.
É essa a palavra. O inconsciente coletivo faz parte do arquivo da humanidade. Então todo mundo tem contato com ele. Mas cada pessoa vai agir de uma forma, porque ele fala também do inconsciente individual. Então você tem o inconsciente coletivo, né, que todo mundo tem acesso, mas dentro disso você vai pegar aquilo que é seu, que tem a ver com a sua família, que tem a ver com a sua história de vida. Para exemplificar isso, para ficar mais fácil, né, um exemplo que eu até já ouvi certa vez, é como se você tivesse com a mão cheia de sementes, né? E essa semente, ela veio de uma mesma fruta, de uma mesma coisa. Só que cada pessoa vai pegar uma semente diferente, né? Então, apesar de vir do mesmo lugar, cada pessoa vai desenvolver isso de uma forma diferente. É a mesma coisa da forma de bolo. A forma de bolo, ela é igual ela pode ser igual para todos os bolos, mas você vai escolher se você quer de chocolate, se você quer de milho. Então, a teoria junguiana, ela ajuda bastante nisso, a entender, né, esses conceitos, porque o Jung, ele era bastante adepto, né, da utilização da arte nos seus trabalhos. A Anísia da Silveira também era bastante adepta. Então ela fez até um trabalho com arte, né, na pacientes esquizofrênicos. Só um minutinho, gente, que o telefone tá tocando, só um minutinho. Voltei. Então é nisso que a teoria junguiana está relacionada à arte-terapia. Carol, já respondi. Ingrid, oi Vanessa, está legal o tema da live de hoje. Mas a imagem do vídeo, ela tá um pouquinho escura, assim. Depois que eu fui ver isso, né? Porque eu tinha gravado em outro ambiente. Mas ela tá escura nesse lugar mesmo. Na próxima eu vou deixar mais claro. Van Nascimento, fiz um curso de arte-terapia para o hospital. Queria usar na clínica. Poderia utilizar adaptando a clínica? Pode sim. Como eu falei no começo, a arte-terapia ela não está limitada à clínica. Ela pode ser... não está limitada a nenhum lugar específico. Então você fez no hospital. Ela pode ser usada na clínica, em hospital, em ONGs, em diversos lugares, tá? Regina Gonçalves Barbosa. Oi, Regina. Márcia, os pacientes devem adorar essa interação, principalmente os mais caldos, como você mencionou. É verdade, os pacientes gostam bastante. Às vezes eles por estar há muito tempo sem ter esse contato com o material artístico, eles acabam esquecendo, né, do quanto era bom mexer numa massinha de modelar, mexer num giz de cera, mexer numa argila. Então eles acabam gostando, sim. Oi, Jefferson. Vitor Prado. Como desbloquear a criatividade no adulto? Então, boa pergunta. Pergunta interessante. Como desbloquear a criatividade no adulto? Como eu tinha falado antes, o adulto é bastante resistente. Ele costuma ser mais resistente do que a criança, né? Em trabalhos artísticos. Então, como que você vai fazer isso? Primeiro, ele precisa estar aberto ao processo criativo. Então, ele precisa estar aberto para entrar em contato com essa criatividade dele. Então, não dá para você forçar uma pessoa a fazer isso. Ela estando aberta e estando querendo experimentar essas novas sensações, querendo experimentar um pouquinho a arte, você vai conseguir, através da obra que ela fez, vai conseguir com que
essa criatividade ela saia, essa criatividade inata que a pessoa já tem, né? Esse processo criativo a pessoa já tem, ela vai aflorar. E ela vai desenvolver se ela quiser. Então você pode ter habilidade para fazer certa coisa e não fazer. Então depende muito da escolha pessoal, tá? De cada pessoa. Elisa, obrigada, ótimas dicas. De nada, Elisa. Espero ter sido esclarecida, né? Luzileia, pós-graduação. É uma pós-graduação, sim. A arte-terapia é uma especialização. Você pode fazer mestrado ou você pode fazer uma pós-graduação, especialização. Então, ela, como eu disse no início, para quem não tava, para ser arte-terapeuta, a pessoa não precisa ser psicólogo ou ser psiquiatra, né? Então tem vários médicos, inclusive já estudei com médicos de outras especialidades, pediatras, né? Que gostam bastante de utilizar a arte com as crianças. Então qualquer pessoa que tenha uma graduação pode se formar em arte-terapia, tá? Então vamos lá, vamos ver como estou de tempo. Gente do céu, quase 2 horas. Então, eu vou finalizar, tá, gente, a live aqui. Eu só queria ler uma frase pra vocês do Jung, que eu acho muito interessante. Ele fala sobre arte. A arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão. É sensibilidade, criatividade, é vida. Então fica aí, tá? Essa frase aqui pra terminar. Nossa, passou tão rápido o tempo, gente. Eu ia ficar só meia hora, acabei ficando com 1 hora quase. Então fica aí pra vocês, espero ter ajudado, tá? Esclarecido um pouco pra quem tem interesse nessa área, né? Ou pra quem tem alguma habilidade artística, pra quem quer utilizar a arte como parte de terapia, para quem quer ajudar as pessoas através da arte, na cura, na reabilitação, enfim. Espero ter ajudado. Bom, a minha página no Face, para quem quer seguir, eu posto sempre conteúdos relacionados a psicodrama, artes cênicas, arte-terapia, psicologia, psicóloga Vanessa Viana. No Instagram também é o mesmo, psicóloga Vanessa Viana, tá? Um beijo pra vocês, adorei falar aqui com vocês, espero retornar depois com outros assuntos, enfim. Um abraço, tá?